Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 65. No exercício do mandato, o Conselheiro Federal atua no interesse da Advocacia Nacional e não apenas nos seus representados diretos. Parágrafo 1º. O cargo de Conselheiro Federal é incompatível com o de membro de outros órgãos da OAB, exceto quando se tratar de ex-presidente do Conselho Federal e do Conselho Seccional, ficando impedido de debater e votar as matérias quando houver participado da deliberação local. Parágrafo 2º. Na apuração da antiguidade do Conselheiro Federal, somam-se todos os períodos de mandato, mesmo que interrompidos. Artigo 66. Considera-se ausente das sessões ordinárias mensais dos órgãos deliberativos do Conselho Federal o conselho que, sem motivo justificado, faltar a qualquer uma. Parágrafo único. Compete ao Conselho Federal fornecer ajuda de transporte e hospedagem aos conselheiros federais e integrantes das bancadas do Conselho seccionais, que não tenham capacidade financeira para suportar a despesa correspondente. Artigo 67. Os conselheiros federais, integrantes de cada delegação, após a posse, são distribuídos pelas câmaras especializadas, mediante deliberação da própria delegação, comunicado ao secretário-geral, ou, na falta desta, por decisão do presidente, dando-se preferência aos mais antigos no conselho e, havendo coincidência, ao de inscrição mais antiga. Parágrafo 1º. O conselheiro, na sua delegação, é substituto dos demais, em qualquer órgão do Conselho, nas faltas ou impedimentos ocasionais ou no caso de licença. Parágrafo 2º. Quando estiverem presentes dois substitutos, concomitantemente, a preferência é do mais antigos no Conselho e, em caso de coincidência, do que tiver inscrição mais antiga. Parágrafo 3º. A delegação indica seu representante ao órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 68. O voto em qualquer órgão colegiado do Conselho Federal é tomado por delegação, em ordem alfabética, seguido dos ex-presidentes, com direito a voto. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria votam como integrantes de suas delegações. Parágrafo 2º. O Conselheiro Federal opina, mas não participa da votação de matéria de interesse específico da unidade que representa. Parágrafo 3º. Na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal, somente votam os conselheiros federais individualmente. Artigo 69. A seleção das decisões dos órgãos deliberativos do Conselho Federal é periodicamente divulgada em forma de ementário. Artigo 70. Os órgãos deliberativos do Conselho Federal podem cassar ou modificar atos ou deliberações de órgãos ou autoridades da OAB, ouvidos estes e os interessados previamente, no prazo de 15 dias, contado do recebimento da notificação, sempre que a contrariarem o Estatuto, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Artigo 71. Toda matéria pertinente às finalidades e às competências do Conselho Federal da OAB será distribuída automaticamente no órgão colegiado, competente a um relator, mediante sorteio eletrônico, com inclusão na pauta da sessão seguinte, organizada segundo critério de antiguidade. Parágrafo 1º. Se o relator determinar alguma diligência, o processo é retirado da ordem do dia, figurando em anexo da pauta com indicação da data do despacho. Parágrafo 2º. Incumbe ao relator apresentar na sessão seguinte, por escrito, o relatório, o voto e a proposta de ementa. Parágrafo 3º.
O relator pode determinar diligências, requisitar informações, instaurar representação incidental, propor ao presidente a redistribuição da matéria e o arquivamento, quando for irrelevante ou impertinente às finalidades da OAB, ou o encaminhamento do processo ao Conselho Seccional competente, quando for de interesse local. Parágrafo 4º. Em caso de inevitável perigo de demora da decisão, pode o relator conceder provimento cautelar, com recurso de ofício ao órgão colegiado, para apreciação preferencial na sessão posterior. Parágrafo 5º. O relator notifica o Conselho Seccional e os interessados, quando forem necessárias suas manifestações. Parágrafo 6º. Compete ao relator manifestar-se sobre as desistências, prescrições, decadências e intempestividades dos recursos, para a decisão do presidente do órgão colegiado. Artigo 72. O processo será redistribuído automaticamente caso o relator, após a inclusão em pauta, não o apresente para julgamento na sessão seguinte ou quando, fundamentadamente e no prazo de 5 dias, a contar do recebimento dos autos, declinar na relatoria. Parágrafo 1º. O presidente do colegiado competente poderá deferir a prorrogação do prazo de apresentação do processo para julgamento estipulado no caput, por uma sessão, mediante requerimento por escrito e fundamentado do relator. Parágrafo 2º. Redistribuído o processo, caso os autos encontrem-se com o relator, o presidente do órgão colegiado determinará sua devolução à secretaria, em até 5 dias. Artigo 73. Em caso de matéria complexa, o presidente designa uma comissão em vez de relator individual. Parágrafo único. A comissão escolhe o relator e delibera coletivamente, não sendo considerados os votos minoritários para fins de relatório e voto. Seção 2. Do Conselho Pleno. Artigo 74. O Conselho Pleno é integrado pelos conselheiros federais de cada delegação e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Artigo 75. Compete ao Conselho Pleno deliberar, em caráter nacional, sobre propostas e indicações relacionadas às finalidades institucionais da OAB. Abre parênteses. Artigo 44, inciso 1º do Estatuto, fecha parênteses. E sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitadas as competências privativas dos demais órgãos deliberativos do Conselho Federal, fixadas neste regulamento geral, e ainda, inciso 1º, eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal, em caso de vacância. Inciso 2º, regular mediante resolução matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Inciso 3º, instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. Parágrafo único. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão especial, quando o presidente atribuir-lhes caráter de urgência e grande relevância. Artigo 76. As proposições e os requerimentos deverão ser oferecidos por escrito, cabendo ao relator apresentar relatório e voto na sessão seguinte, acompanhados de ementa do acórdão. Parágrafo 1º. No Conselho Pleno, o presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar relator para apresentar relatório e voto orais na mesma sessão. Parágrafo 2º. Quando a proposta importar despesas não previstas no orçamento, pode ser apreciada apenas depois de ouvido o diretor tesoureiro, quanto a disponibilidades financeiras para sua execução. Artigo 77. O voto da delegação é o de sua maioria, havendo divergência entre seus membros, considerando-se invalidado em caso de empate. Parágrafo 1º.
O presidente não integra a delegação de sua unidade federativa de origem e não vota, salvo em caso de empate. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes empossados antes de 5 de julho de 1994 têm direito de voto equivalente ao de uma delegação em todas as matérias, exceto na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal. Artigo 78. Para editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos e para intervir no Conselhos Seccionais é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Parágrafo único. Para as demais matérias, prevalece o quórum de instalação e de votação estabelecido neste Regulamento Geral. Artigo 79. A proposta que implique baixar normas gerais de competência do Conselho Pleno ou encaminhar projeto legislativo ou emendas aos poderes competentes somente pode ser deliberada se o relator ou a comissão designada elaborar o texto normativo a ser remetido aos conselheiros juntamente com a convocação da sessão. Parágrafo 1º. Antes de apreciar proposta de texto normativo, o Conselho Pleno delibera sobre a admissibilidade da relevância da matéria. Parágrafo 2º. Admitida a relevância, o Conselho passa a decidir sobre o conteúdo da proposta do texto normativo, observados os seguintes critérios. A linha A. Procede-se à leitura de cada dispositivo, considerando-o aprovado se não houver destaque levantado por qualquer membro ou encaminhado por conselho seccional. A linha B. Havendo destaque, sobre ele manifesta-se apenas aquele que o levantou e a comissão relatora ou o relator, seguindo-se a votação. Parágrafo 3º. Se vários membros levantarem destaque sobre o mesmo ponto controvertido, um dentre eles é eleito como porta-voz. Parágrafo 4º. Se o texto for totalmente rejeitado ou prejudicado pela rejeição, o presidente designa novo relator ou comissão revisora para redigir outro. Artigo 80. A OAB pode participar e colaborar em eventos internacionais de interesse da advocacia, mas somente se associa a organismos internacionais que congreguem entidades congêneres. Parágrafo único. Os conselhos seccionais podem representar a OAB em geral ou os advogados brasileiros em eventos internacionais ou no exterior, quando autorizada pelo presidente nacional. Artigo 88. Constatando grave violação do Estatuto ou deste Regulamento Geral, a diretoria do Conselho Federal notifica o Conselho Seccional para apresentar defesa e, havendo necessidade, designar representantes para promover verificação ou sindicância, submetendo o relatório ao Conselho Pleno. Parágrafo 1º. Se o relatório concluir pela intervenção, notifica-se o Conselho Seccional para apresentar defesa por escrito e oral perante o Conselho Pleno, no prazo e tempo fixados pelo presidente. Parágrafo 2º. Se o Conselho Pleno decidir pela intervenção, fixa prazo determinado, que pode ser prorrogado, cabendo à diretoria designar diretoria provisória. Parágrafo 3º. Ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Seccional para a sindicância ou no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Artigo 82. As indicações de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submetem-se ao juízo prévio de admissibilidade da diretoria para a aferição da relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais e, sendo admitidas, observam o seguinte procedimento. Inciso 1º. O relator, designado pelo presidente, independentemente da decisão da diretoria, pode levantar preliminar e inadmissibilidade perante o Conselho Pleno,
quando não encontrar norma ou princípio constitucional violados pelo ato normativo. Inciso 2º. Aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo presidente do Conselho Federal. Inciso 3º. Cabe à assessoria do Conselho acompanhar o andamento da ação. Parágrafo 1º. Em caso de urgência que não possa aguardar a sessão ordinária do Conselho Pleno ou durante o recesso do Conselho Federal, a diretoria decide quanto ao mérito ad referendo daquele. Parágrafo 2º. Quando a indicação for subscrita por Conselho Seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da diretoria. Artigo 83. Compete à Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal opinar previamente nos pedidos para a criação, reconhecimento e credenciamento dos cursos jurídicos, referidos nos artigos 54, inciso 15 do Estatuto. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional, em cuja área de atuação situar-se a instituição de ensino superior interessada, será ouvido, preliminarmente, nos processos que tratam das matérias referidas neste artigo, devendo a seu respeito manifestar-se no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. A manifestação do Conselho Seccional terá em vista, especialmente, os seguintes aspectos. A linha A. A verossemelhança do projeto pedagógico do curso, em face da realidade local. A linha B. A necessidade social da criação do curso, aferida em função dos critérios estabelecidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal. A linha C. A situação geográfica do município sede do curso, com indicação de sua população e das condições de desenvolvimento cultural e econômico que apresente, bem como da distância em relação ao município mais próximo, onde haja curso jurídico. A linha D. As condições atuais das instalações físicas destinadas ao funcionamento do curso. A linha E. A existência de biblioteca com acervo adequado, a quem tem acesso direto os estudantes. Parágrafo 3º. A manifestação do Conselho Seccional deverá informar sobre cada um dos itens mencionados no parágrafo anterior, abstendo-se, porém, de opinar conclusivamente sobre a conveniência ou não da criação do curso. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional encaminhará sua manifestação diretamente à Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal, dela não devendo fornecer cópia à instituição interessada ou a terceiros antes do pronunciamento final do Conselho Federal. Seção 3. Do órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 84. O órgão especial é composto por um conselheiro federal integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo vice-presidente e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Parágrafo único. O presidente do órgão especial, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade no caso de empate. Artigo 85. Compete ao órgão especial deliberar, privativamente e em caráter irrecorrível, sobre, inciso 1º, recurso contra decisões das câmaras, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 2º. Recurso contra decisões unânimes das turmas, quando estas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 3º. Recurso contra decisões do presidente ou da diretoria do Conselho Federal e do presidente do órgão especial. Inciso 4º. Consultas escritas, formuladas em tese, relativas às matérias de competência das câmaras especializadas ou à interpretação do Estatuto,
deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos provimentos, devendo todos os conselhos seccionais ser cientificados do conteúdo das respostas. Inciso 5º. Conflito ou divergências entre órgãos da OAB. Inciso 6º. Determinação ao conselho seccional competente para instaurar processo, quando, em autos ou peças submetidos ao conhecimento do Conselho Federal, encontrar fato que constitua infração disciplinar. Parágrafo 1º. Os recursos ao órgão especial podem ser manifestados pelo presidente do Conselho Federal, pelas partes ou pelos recorrentes originários. Parágrafo 2º. O relator pode propor ao presidente do órgão especial o arquivamento da consulta, quando não se revestir de caráter geral, ou não tiver pertinência com as finalidades da OAB, ou o seu encaminhamento ao Conselho Seccional, quando a matéria for de interesse local. Artigo 86. A decisão do órgão especial constitui orientação dominante da OAB sobre a matéria, quando consolidada em súmula publicada na imprensa oficial. Seção 4. Das câmaras. Artigo 87. As câmaras são presididas. Inciso 1º. A primeira, pelo secretário-geral. Inciso 2º. A segunda, pelo secretário-geral adjunto. Inciso 3º. A terceira, pelo tesoureiro. Parágrafo 1º. Os secretários das câmaras são designados, dentre seus integrantes, por seus presidentes. Parágrafo 2º. Nas suas faltas e impedimentos, os presidentes e secretários das câmaras são substituídos pelos conselheiros mais antigos e, havendo coincidência, pelos de inscrição mais antiga. Parágrafo 3º. O presidente da Câmara, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade, no caso de empate. Chegamos ao fim de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.